Olá, pessoas amadas, tudo bem com vocês? Então vamos a mais um episódio da série Vida. E o tema de hoje é: esse não é o objetivo da vida. O que é isso? Sobre o que eu estou falando aqui? Sobre viver para si. Viver para si mesmo não é o objetivo da vida. O que eu quero dizer com isso? Viver o tempo todo querendo nos satisfazer, vivendo o tempo todo buscando a própria felicidade, esse não é o objetivo da vida. E eu vou te mostrar lendo aqui, olha, um versículo de 2 Coríntios 5:15, que diz o seguinte: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui, olha, as pessoas vão continuar vivendo, vão ter vida, e lembra, vida em abundância. Isso também é bíblico, não vou ler esse versículo agora, mas quem já conhece, ou então você busca, que a vontade dele é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas aqui diz o seguinte, ó: ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o que a gente vai fazer a partir daí, sabendo disso? Que nós vamos o tempo todo buscar fazer a vontade dele. A vontade dele. E qual é a vontade dele? Que a gente ame e ajude as pessoas. E isso eu vou trazer aqui da minha perspectiva. É o seguinte: quando eu resolvo fazer a vontade dele e ser guiada por ele, para mim isso é vida. Para mim isso é a verdadeira vida. Para mim, se eu continuasse na minha antiga profissão fazendo o que eu estava fazendo, para mim aquilo ali era um tédio. Para mim aquilo dali parecia que ia continuar faltando alguma coisa, como parecia antes. Parecia que eu não estava cumprindo o meu propósito dentro do meu chamado, parecia que eu não estava. Tinha alguma coisa errada ali. Tanto que eu fiz cursos diferentes, eu fiz cursos de gastronomia e eu fiz outras coisas assim, e eu já tinha um doutorado na minha área, eu dava aula em faculdade para cursos de especialização, para cursos de graduação, eu tinha tudo que uma pessoa poderia querer ter, eu era o que uma pessoa gostaria de ser, com relação à profissão e títulos e certificados, porém, faltava algo. Então, hoje, é porque tem gente que acha que quando vai fazer a vontade de Deus, acha que vai estar morrendo para si mesmo. Ok, tem gente que sente isso, e eu vejo que tem gente que sente isso, que fala: ai, que saudade de antes, ai, como antes era bom, agora eu tô na luta, agora eu tô na... Aí, pra mim não é assim, gente, pra mim não é assim. Pra mim agora é que o negócio tá certo. Pra mim agora que eu tenho vida. Ah, eu não tenho desafios? Lógico que eu tenho. No mundo tereis aflições. Até falei sobre isso no episódio anterior. Mas com ele tudo fica melhor. Agora sim eu sei que eu estou fazendo a vontade de quem me criou. E assim, às vezes eu até apresento a minha vontade para ele. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso, tá? Porque na prática eu apresento a minha vontade para ele e ele me diz se isso é a vontade dele ou se a vontade dele é outra. Numa dessas vezes ele me disse qual era a vontade dele. Gente, fez tanto sentido para mim, ele falou de um jeito tão assim que depressa eu disse assim: ai credo, já não quero mais a minha vontade, não quero mais isso, eu prefiro isso aqui mesmo que o senhor disse, entendeu? Então assim, pra mim é desse jeito. Por quê? Porque eu acredito que tem a ver com as experiências sobrenaturais que eu tive, que são coisas tão assim sobrenaturais mesmo, porque são experiências físicas, que eu me sinto tão
amada que não tem como eu não querer responder a esse amor, entende? Eu fico pensando assim, meu Deus, se ele veio aqui, segurou a minha mão, ou se os anjos vieram e falaram pra mim, ou seja qual foi a experiência ou um sonho, eu fico, não tem como não fazer isso. Pera lá, um momento, vamos fazer depressa, já, agora. E pra mim isso não é me anular, não é me cancelar, não, muito pelo contrário, eu percebo que o melhor de mim tá saindo, vamos supor, o melhor de mim aqui, falar, por exemplo. Que antes eu era uma muda de várias coisas, eu era muda em vários sentidos. Por quê? Eu fui tolhida na minha infância, quando eu era criança, e não fui, com certeza isso não é uma coisa só da minha casa. Não, porque na época da minha infância, as crianças não tinham o direito de fala. Era fica quieto menino, não se mexe na conversa menino, e um monte de coisas nesse sentido, certo? Então assim, para que eu começasse a falar, foi uma... Gente, eu fiz mentoria, já falei sobre isso numa live, certo? Eu participei de uma mentoria com uma jornalista, na verdade eu fiz vários cursos de inteligência emocional antes. E em um deles eu conheci uma jornalista que ela vinha na minha casa e me ensinava a falar, eu não conseguia gravar vídeos nem de 1 minuto, não. Então, onde que eu quero chegar? Que o melhor de mim, algo que existia em mim porque fazia parte do meu perfil, que é a fala, porque eu sou de um perfil que fala muito, estava morto. E de repente isso ganhou vida. O melhor de mim ganhou vida e coisas em mim que não eram muito bacanas foram desaparecendo, foram sumindo. Então, quando a gente começa a querer fazer a vontade dele, o jeito certo que eu acho, né, da minha perspectiva é, quando você quer responder ao amor dele, você faz sem ficar morrendo, se anulando ou sofrendo, porque pra mim não é. Principalmente quando eu pergunto, por isso que é importante se relacionar com Deus, ó. Principalmente quando eu pergunto pra ele, Espírito Santo, eu queria isso, então Pai, eu queria isso aqui, o que que você acha? Aí, que foi a situação que eu contei antes, e ele veio e me trouxe a outra, e ainda me disse o porquê, eu não quero mais isso. Então assim, quando você tem esse relacionamento, não é sofrido, ou não é pra ser sofrido, não é pra ser sofrido. Pra mim, sofrido era a minha falsa vida de antes, pseudo-vida, porque na verdade eu nem tava viva, olhando da perspectiva espiritual aí da coisa. Olhando espiritualmente, e gente, eu sempre fui ligada na 220, eu fazia vários cursos, eu morei em outra cidade 10 anos e eu era muito, muito ativa, super viva, não espiritualmente. Então, às vezes, não faz nem sentido pra você, quem me conhece, falar assim, como assim ela não estava viva? Pois é, entende? Agora sim, porque agora eu tenho uma vida sobrenatural. A minha vida, o tempo todo, o dia inteiro, eu caminho de forma sobrenatural. Procurando sempre ter os pensamentos e as visões de Deus para não me abalar com as coisas terrenas. E assim, lembra, da minha perspectiva é o seguinte... Como eu me sinto muito amada, não tem como eu não querer, porque é natural. Natural porque eu caminho no sobrenatural, entende o que eu quero dizer? Para mim é natural eu querer responder a este amor dele. Eu penso assim, gente, ele veio, eu me sinto tão amada e tal. Vou fazer a vontade dele, porque é o melhor. Eu me sinto amada para fazer isso. Então começa a pensar, será que eu estou achando que eu tenho que me anular, está sendo muito sofrido fazer a vontade dele? Será que é porque você não se sente amado? Será que é porque você se sente... Será que, olha o que me veio agora, será que é porque você está se colocando numa posição ainda de escravo ou de servo?
E aí você não sente esse amor de pai e por isso, para você se anular, se cancelar, porque eu me sinto uma filha muito amada e por isso eu quero servir ao meu pai que me ama. Entende como é? Então, começa, gente, eu preciso de água. Começa a perceber por que será que eu não vejo dessa forma, se é que você não vê dessa forma. Por que será que eu acho o tempo todo que é difícil fazer a vontade dele, que eu estou o tempo todo me anulando, que eu estou o tempo todo me cancelando? Porque parece que eu tenho que matar as minhas vontades o tempo todo. Porque eu percebo que algo não está certo aí. Quando a pessoa está pensando ou sentindo dessa forma. Porque pra mim não é isso. Eu não sei se eu acho que que como eu entendo o porquê dele ou como eu ouço mais ele, aí pra mim fica mais fácil, mais natural, não sei, eu consigo responder a esse amor sem achar que eu estou matando as minhas vontades. Não, eu só alinho as minhas vontades com a dele. A minha vontade é essa, a do senhor é qual? É essa. Opa, vou pra cá. Entende? É isso. E aí eu não fico achando que eu perdi alguma coisa ou que eu matei a minha vontade. Não, porque eu sei que a dele é melhor. Ai, gente, comece a se relacionar com ele, a ter mais intimidade com ele, porque é importante para que você passe a ter isso que eu estou falando, que é o não viver para si mesmo. Lembra que eu comecei falando sobre isso? O problema está em querer viver para si. Mas se você acha que viver para ele está doendo muito, está sendo muito sofrido, algo de errado não tá certo, né? Algo de errado não tá certo. Comece a conversar com ele para saber por que isso está acontecendo. Muito provavelmente você não teve revelação do amor dele por você, ou você está numa posição de servo, de serva e não de filho. Não que você não vá servir, mas a sua identidade tem que estar muito bem estabelecida. Eu sou filha. E por isso eu sei que eu sou amada e sirvo por amor, entendeu? O negócio? Pra mim é assim. E aí, quando eu caminho nisso, eu consigo não viver para mim mesma e viver para fazer a vontade dele, que é o que? Amar e ajudar as pessoas. Falar do nome de Jesus para as pessoas. Entende? Então, se você gostou desse vídeo, dá o like, comenta, compartilha e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!